Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Pastor divorciado por adultério pode pastorear após casar novamente? A sugestão desse tema foi o pastor Fábio. Você também tem sua total liberdade de deixar aqui a sua sugestão. Ô irmãos, como é importante ter a sua interação aqui no canal. Deixe seu tema, deixe a sua sugestão, deixe a sua crítica. A sua participação é muito importante. De antemão, agradecer a todos os inscritos. Também agradecer a todos que deixam um like, um comentário e nos ajudem em oração nessa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Então, pastor divorciado por adultério pode pastorear após casar novamente? Vamos lá. Observamos que não temos um texto específico na Bíblia para dizer se ele pode ou não. Se dissermos que tem um texto específico, estaríamos aqui mentindo. E não trabalhamos com a mentira, e sim com a verdade. Mas existem alguns questionamentos. Então as pessoas sempre perguntam, irmão, quando é que deve ocorrer então o segundo casamento? Quando é que pode a pessoa casar novamente, pedir o divórcio? Aqui no canal eu tenho algumas playlists. Dentre as tais eu tenho uma playlist com o tema relacionamento, que até o presente momento eu tenho 50 vídeos nessa playlist. Desses 50 vídeos eu peço que você assista, humildemente peço a você que assista o vídeo com o seguinte tema: divórcio e segundo casamento. Lá eu abordo diversos assuntos, mas para você saber se o pastor divorciado por adultério pode pastorear após casar novamente, esse assunto do tema divórcio e segundo casamento está relacionado com este tema do vídeo a qual estamos gravando para você nesse exato momento. Então assista, por gentileza, esse vídeo. Então, observamos que, no caso do adultério, que o pastor cometeu o adultério e se casou novamente, como foi a sugestão do tema, se ele pode estar pastoreando a igreja, eu não vejo ele continuando exercendo seu ministério. Aí você pode perguntar, mas por que, irmão? O senhor não vê a pessoa que adulterou exercendo o ministério? Veja só. Em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, existem aqui algumas recomendações para os líderes, em especial o pastor. Quando chegamos no versículo número 7, está escrito: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Dentre tantas características que 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7, destaca, ela frisa também a importância de um bom testemunho. A maior pregação é um bom testemunho. Então temos que dar um bom testemunho às pessoas, especialmente as que estão de fora. As de dentro da igreja também, mas especialmente as que estão de fora. As pessoas têm que olhar para nós e ver a marca de Cristo em nossas vidas, os frutos do Espírito Santo. Tem que ver uma mudança plena. Então, no caso do adultério, eu não vejo ele continuando exercendo o seu ministério. Aí as pessoas perguntam, irmãos, quer dizer que ele não vai ser salvo? Quer dizer que a vida dele acabou? Não é bem por aí. Então veja só, se o pastor que cometeu adultério e ele casou-se novamente, se ele casou, então significa que ele está o quê? Na prática do pecado. Agora, se ele permanecesse só e se arrepender, diz a Bíblia que ele será salvo. Isso é fato. Então eu acredito que o correto, após ele ter cometido um adultério, assim, entenda-me, não seria correto de forma alguma ele cometer o erro, mas o correto, após ele cometer esse delito, seria ele ficar só e se arrepender para buscar o bem maior que nós podemos ter nessa vida, que seria o quê? A nossa salvação. Pois, se ele não continuar só, ele não confessar o seu pecado e deixar, ele vai estar na prática do pecado. Pecar é uma coisa, todos nós pecamos sem exceção, como diz a Bíblia, que diz que aquele que não peca é um mentiroso. Mas viver na prática do pecado é outra coisa. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito, Provérbios 28, 13, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se ele cometeu esse erro contra a sua esposa, ele deve confessar a Deus, pedir perdão à sua esposa, pedir perdão a Deus, tentar uma reconciliação. Caso a esposa não queira, pois a Bíblia diz que se o marido trair a esposa, ou o esposo, nesse caso, tem uma exceção para pedir o divórcio, aí é outra coisa, né? Ela vai continuar a vida dela. É com Deus ela, não podemos interferir, é a escolha da pessoa. Porém, se quiser perdoar e permanecer no relacionamento, também todos nós somos passíveis de erro, né? Agora, se a esposa não quiser o esposo, aí é entre eles e Deus. Mas a palavra diz que a única exceção que permite o novo casamento é o adultério. Ou se a pessoa chegar a falecer, aí pode se casar novamente. Por isso que eu disse para você, assista o vídeo com o tema divórcio e segundo casamento. Mas, nesse caso aqui do tema do vídeo,
ele pecou, não permaneceu só, ele viveu o quê? Na prática do pecado, pois ele casou posteriormente, como o pastor sugeriu o tema, né? E quer exercer a obra ministerial. Irmãos, aqui não é questão só de salvação, aqui é uma questão também de ministério. Salvação, se ele se arrepender, pedir perdão a Deus, ele vai ser salvo. Mas ministerialmente, como eu falei, ele não tem como dar um bom exemplo. Imagina, uma pessoa cometeu adultério, vai se confessar com um pastor que vive na prática do adultério. O que é que esse pastor vai dizer? Ah, você pode viver também na prática do adultério, ou não viva na prática do adultério, ele não vai ter aquela moral, popularmente falando. Não estou aqui julgando ninguém, sei que todos somos passíveis de erro. Quem sou eu para julgar alguém? Eu tenho as minhas falhas, como você também tem as suas. Mas, ministerialmente, eu não vejo ele exercendo. Ele pode, né? Se ele se redimir, ele pode interagir em outras áreas da igreja, mas ministerialmente falando, estar de frente da obra de Deus, eu não consigo enxergar isso. Veja só, agora no caso, se ele fosse a vítima da traição, ou a esposa o abandonou, é outra coisa. Mas ele adulterou, não deixou a prática do pecado, né, que ele cometeu um adultério, se arrependesse, ok, mas não se arrependeu. Ainda casou, ainda quer estar de frente da obra de Deus. Que exemplo esse homem vai dar, irmãos? A Bíblia diz em Hebreus que a fé dos tais, dos pastores, né, os líderes espirituais, devemos imitar. Que bom exemplo ele vai me dar, né? Quer dizer que eu posso trair minha esposa, casar novamente, estar de frente da obra de Deus como se nada tivesse acontecido, irmãos. A Bíblia não nos ensina isso, feito eu falei. Não tem um texto específico dizendo pode ou não pode estar de frente da obra, mas em todo o seu contexto, como analisamos as Sagradas Escrituras, falei aqui algumas referências e vou citar aqui alguns textos, ele não pode estar de frente do ministério. Esse é o meu parecer bíblico sobre o assunto. Se você discordar, amém. É normal termos divergências, mas princípios são inegociáveis. Então veja só, quando abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 19, verso 9, as palavras de Jesus são muito fortes acerca desse assunto. Veja o que é que diz Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, ele traiu a esposa. E se ele casou com a pessoa, além dele ser um adúltero, a pessoa que casou com ele é adúltero também. Então o erro dele está envolvendo outras pessoas. Palavra de Jesus. E veja só, porque ele também não pode estar apto para o reino dos céus, porque ele está na prática do pecado. Veja o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. 1 Coríntios 6, 10. Fala aqui de 9 classes de pessoas. Dentre as 9 classes, a terceira classe é os adúlteros. Veja o que é que diz o texto. 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Então, quando chega aqui na terceira classe, fala sobre os adúlteros. Eu creio que o Espírito Santo pode sensibilizar o homem acerca do seu pecado. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que Deus pode restaurar vidas, eu creio que Deus pode restaurar ministérios, restaurar famílias. Mas quando a pessoa confessa e deixa, como diz Provérbios 28:13, ela alcança a misericórdia de Deus, que é a causa, como diz a Bíblia, de não sermos consumidos. Porém, viver na prática do pecado é outra coisa. Errou? Peça perdão a Deus, peça perdão à sua família, se reconcilie. Temos o ministério da reconciliação. Acreditamos, oramos e buscamos isso. Porém, a pessoa errar, continuar na prática do pecado, tanto se prejudicando como prejudicando outras pessoas, porque pela palavra de Jesus, em Mateus 19:9, tanto ele é adúltero quanto quem casar com ele. Ele jamais pode estar pastoreando novamente. Ele pode até fazer outras coisas na igreja, né? Vai caber também a questão, qual seria o estatuto da sua igreja? Quais são as suas regras ministeriais? Porque tem igrejas que não seguem à risca o que diz a palavra de Deus, né? Vai depender muito do líder espiritual, qual é a visão bíblica dele, apesar que a Bíblia é muito clara, como nós abordamos aqui acerca desse assunto. Porém, há líderes e líderes, né? Então fica entre eles, mas pelas Sagradas Escrituras, em um seu contexto, observamos que o pastor divorciado, se fosse por abandono, a esposa deixasse ele, pedisse divórcio, ou o traísse, ele poderia ficar um tempo só e posteriormente, como ele exerce a obra de Deus, ele precisaria de uma esposa ao seu lado, mas feito eu falei aqui, cada caso é um caso que deve ser analisado. Uma coisa é ele ser vítima de uma traição, outra coisa é ele foi abandonado pela esposa, e outra coisa é ele viver na prática do pecado. Então, irmãos, que vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que essas pessoas peçam discernimento a Deus, sabendo que o adultério é algo terrível, exclui ela do reino dos céus, deixa uma mancha terrível, causa problemas terríveis na vida do homem, da mulher, dos filhos,
da sociedade, enfim, é algo terrível. Então vamos orar para que Deus venha restaurar as famílias, libertar as pessoas de tais condutas. Repito, não estou aqui julgando ninguém, apenas dei meu parecer bíblico, que se o homem traísse, que o homem fosse traído, no caso aqui do pastor, era uma coisa, mas ele trair e continuar no erro é totalmente outra. Espero ter ajudado você. Mais uma vez, repito, qual é a sua dúvida, qual é a sua sugestão? Deixa aqui na barra de comentários, que será um prazer ter a sua interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.